Por que as mulheres vivem mais que os homens? Assim que eu nasci, já estava predestinado a morrer mais cedo do que a metade dos bebês na maternidade. Uma espécie de maldição que eu praticamente não posso evitar. O motivo? O simples fato de ser homem. Só por isso, minha expectativa de vida é 3 anos menor do que a de uma mulher nascida no mesmo dia. Mas por que isso acontece? E será que é possível quebrar essa maldição? Apesar dessa informação não ser novidade e estar há décadas desafiando médicos e cientistas, só recentemente eles têm conseguido obter algumas respostas. Uma das primeiras teorias era de que os homens viviam em uma vida fisicamente mais extenuante e o corpo acaba cobrando o preço disso mais tarde. Mas se isso fosse verdade, hoje em dia a diferença de longevidade deveria ter caído, já que a maioria dos homens e das mulheres realiza os mesmos tipos de trabalho. Só que a diferença na expectativa de vida entre os sexos se manteve estável apesar das profundas transformações sociais dos últimos séculos. Tomamos, por exemplo, a Suécia em 1800. A expectativa de vida no nascimento era de 33 anos para mulheres e 31 anos para homens. Hoje, esses valores são 83 anos e meio para elas e 79,5 para eles. Cientistas da Universidade do Alabama afirmaram em artigo recente na revista Gerontology que essa consistente vantagem de sobrevivência das mulheres em comparação aos homens é observada em todos os países em todos os anos em que há registros confiáveis de nascimentos e óbitos. É provavelmente o padrão repetitivo mais robusto na biologia humana. Também não tem sido fácil para pesquisadores provar que os homens forcem seus corpos mais que as mulheres. Fatores como fumo, o consumo de bebidas alcoólicas e alimentação em excesso podem explicar a diferença nas expectativas de vida entre homens e mulheres em cada país. Os homens russos, por exemplo, têm mais chance de morrer 13 anos antes do que suas contemporâneas mulheres, em parte porque bebem e fumam mais. Mas a verdade é que fêmeas de chimpanzés, gorilas, orangotangos e gibões também vivem mais do que os machos de seus grupos, e nós não os vemos com cigarro na boca e um copo de cerveja na mão. Parece, portanto, que a resposta do enigma está na nossa evolução. É claro que fatores sociais e de estilo de vida têm sua influência, mas há algo mais profundamente impregnado na nossa biologia. Há muitos mecanismos que potencialmente estão por trás dessas diferenças na expectativa de vida, começando pelos cromossomos presentes em cada célula. Por terem 2 cromossomos X, as mulheres mantêm uma cópia de todos os seus genes, que podem entrar em ação se outra falhar. Os homens não têm esse backup. Com isso, mais células podem começar a funcionar mal ao longo do tempo, colocando os homens sob mais risco de desenvolverem doenças. Outra hipótese considera o fato de o batimento cardíaco das mulheres aumentar durante a segunda metade do ciclo menstrual, oferecendo benefícios semelhantes aos de fazer exercícios moderadamente. A diferença na longevidade também pode ser uma questão de tamanho. As pessoas mais altas têm mais células em seu corpo, o que significa que elas têm mais chance de desenvolver mutações prejudiciais. Corpos maiores também consomem mais energia, provocando um desgaste maior dos tecidos. E, como os homens costumam ser maiores do que as mulheres, eles poderiam enfrentar mais danos a longo prazo. Mas talvez o verdadeiro motivo seja a testosterona, que determina a maioria das outras características masculinas, como a voz mais grossa, a presença maior de pelos e a calvície. As evidências para isso vêm de um lugar inusitado, a corte imperial da dinastia Joseon, na Coreia. O cientista coreano Han-Nam Park recentemente analisou os registros detalhados da vida na corte no século XIX, incluindo 81 eunucos cujos testículos foram retirados antes da puberdade. A análise revelou que os eunucos viviam até aproximadamente 70 anos, enquanto os demais homens da corte tinham uma vida média de 50 anos. De maneira geral, os eunucos tinham 130 mais chances de chegar aos 100 anos do que os homens comuns que viviam na Coreia naquela época, inclusive os reis. Apesar de nem todos os estudos com os eunucos terem mostrado uma diferença tão acentuada na longevidade, de maneira geral, homens e animais sem testículos vivem mais. A testosterona pode tornar o corpo mais forte no curto prazo. O hormônio pode aumentar a produção de fluido seminal hoje, mas promove o câncer de próstata a longo prazo. Leva à hipertensão e arteriosclerose. Eligir da juventude.
As mulheres não só escapam dos riscos da testosterona, como também pode se beneficiar de seu próprio elegir da juventude. O hormônio sexual estrogênio é um antioxidante, o que significa que ele neutraliza as substâncias tóxicas que estressam as células. Em experimentos com animais, as fêmeas cujos ovários foram retirados não vivem tanto quanto aquelas que continuaram produzindo o estrogênio naturalmente. Isso é uma vantagem evolutiva que deu a homens e mulheres as melhores chances de passar seus genes adiante. Durante o acasalamento, as mulheres teriam mais tendência a procurar o macho alfa, mais definido pela testosterona. Mas uma vez que os filhos nascem, o bem-estar da cria está intimamente ligado ao bem-estar da figura materna. Ou seja, é muito mais importante para os filhos que a mãe esteja em forma do que o pai. Isso pode não ser um grande consolo para os homens de hoje. Os cientistas admitem que é preciso continuar procurando por uma resposta definitiva. Mas a esperança é que um dia o conhecimento possa trazer algumas pistas para ajudar todos nós a vivermos um pouco mais. Se gostaram desse vídeo, dê seu like e se quiserem, se inscrevam no canal. Obrigado.